Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Vamos celebrar o Senhor, vamos declarar que Ele é o nosso general, vamos declarar que por Ele nós marchamos, por Ele nós caminhamos e por Ele nós vivemos para a glória do Seu nome. Você que está na sua casa, cante conosco no nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu escudo, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação. Eu espero que você tenha ouvido essa parte da canção que diz que nenhum mal chegará à tua tenda, que praga alguma chegará até você, porque o Senhor guarda você, como diz o Salmo 91. Nós vamos declarar: meu refúgio, fortaleza. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé,
nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Declare: diferente hoje é o meu. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Deus nos deu no seu amor. Descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu escudo, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação. Praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda, pois o Senhor é minha salvação. Eu espero que você tenha ouvido essa parte da canção que diz que nenhum mal chegará à tua tenda, que praga alguma chegará até você, porque o Senhor guarda você, como diz o Salmo 91.
Nós vamos declarar: meu refúgio, fortaleza. Muito boa noite, estamos aqui, queremos cumprimentar a todos no nome santo de Jesus. Estamos aqui para mais uma noite de ensino da Palavra de Deus. Queremos agradecer a todos que já estão na sintonia conosco. Nós já temos algumas pessoas nos acompanhando pelas nossas plataformas, através do YouTube e através do Facebook da Igreja de Cristo em Carapicuíba. Você pode procurar as nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook, como também no Instagram, mas nós não estamos ao vivo no Instagram, mas você pode acompanhar as novidades lá, todas as nossas redes IC Carapicuíba. Você procura as nossas redes, você se inscreve e você nos aciona. E tem, aqui eu mandei o link para algumas pessoas, tem até algumas pessoas me chamando aqui, às vezes a gente não consegue dar um retorno, mas nós já estamos ao vivo e contamos com a participação de todos, né? Antes da gente dar início a esse momento de palavra de Deus para a sua vida, esse momento de devocional, esse momento onde a gente compreende os textos sagrados, nós na nossa igreja já estamos há mais de um mês estudando a carta de Atos dos Apóstolos, né? E essa noite não vai ser diferente, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, né, a aprender a palavra de Deus juntamente com todos os nossos irmãos. Antes de tudo isso, deixa eu fazer a apresentação aqui dos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, nessa transmissão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Aqui na minha esquerda e na sua direita, aí no seu vídeo, tá o nosso irmão em Cristo, o presbítero Hélio Teixeira. Ele está acompanhando aqui conosco e vai também dar a sua saudação. Presbítero Hélio, pode cumprimentar os irmãos no nome de Jesus. Graça e paz aos irmãos que nos acompanham essa noite. Estou aqui imensamente feliz. É a minha primeira experiência, né, na internet, em rádio web, mas eu estou feliz. Pastor Fabiano Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Me convidou e eu de pronto, porque a gente precisa sempre estar buscando aprender. Congregar ali na Assembleia de Deus, Ministério Paulistano, ali na rua Giovanna Nazaré 258. Mais conhecida como 40. Como Rua 40, isso mesmo. Há mais de 20 anos. Amém? Maravilha de Deus. Muito bom. Esse foi o presbítero Hélio Teixeira, tá aqui, né? E ele tem uma peculiaridade, né? Ele é sobrinho do nosso pastor, o pastor Davi Marroque Teixeira, que eu vou mandar aqui no grupo já dos obreiros para ver se ele entra na nossa live aí para acompanhar conosco. Já na minha direita, né, e à sua esquerda, no seu vídeo aí, tá o nosso amigo, nosso querido pastor Zé Newton, né? Ele vai se apresentar, eu dispenso apresentações minhas, mas ele vai se apresentar e vai falar com o público aí em nome de Jesus. Fica à vontade, pastor. Glória a Deus. A todos que estão participando aí pelas redes sociais, uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja inundando os vossos corações. Aqui presente, pastor Flaviano, presbítero Hélio. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nesse bate-papo, aprendendo com vocês da palavra de Deus. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, eles também têm a acrescentar. E seria importante que eles ou fizessem perguntas ou fizessem algum comentário. Não seria bom, pastor? Muito bom. Deixa eu ligar aqui que eu desliguei. Muito bom, as pessoas que você que está aí pode participar conosco, interagir, né, conosco, acompanhando aí essa live através do YouTube, do Facebook. Inclusive, a gente tem aqui algumas pessoas já, mas eu vou deixar para fazer menção mais à frente, né? A gente vai falando aí com os irmãos, estamos encaminhando nos grupos e é bênção de Deus. Eu vou começar com a leitura, né? Como eu dizia, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir essa Bíblia, a sua Bíblia aí na sua casa e ler conosco Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Nós paramos aí no verso 17, né? Só para dar um resumo, um panorama muito rápido aqui com relação ao livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, né? Ele estava fazendo ali uma evangelização ou prestando contas, vamos dizer assim, ao Teófilo.
que alguns acreditam ser uma autoridade, uma pessoa, alguns acreditam ser uma pessoa que estava ali, uma representação de algum povo, que o significado do seu nome é amigo de Deus, como alguns teólogos dizem, mas nós vamos ficar aqui com essa parte, com essa porção do Evangelho de Jesus que foi relatada por Lucas, né? E nós vamos, esse aqui é o segundo tratado, né? E ele fala, inclusive, no capítulo 1. Rapidamente aqui, o capítulo 1, o Senhor Jesus está na terra, 40 dias, e ele fala para os apóstolos ficarem em Jerusalém, porque ele iria cumprir a promessa deixada por Deus, pelo profeta Joel, e se concretizou no capítulo 2. No capítulo 2, esses homens são revestidos de poder que vem do alto, eles recebem de Deus o poder do Senhor e são chamados para anunciar a palavra de Deus aos povos, às nações. Capítulo 3, nós vemos os resultados disso. O coxo no templo é curado, e muitas pessoas se convertem, 8.000 pessoas na primeira pregação de Pedro, 3.000, e na segunda pregação de Pedro, mais 5.000 pessoas se convertem a Jesus, no capítulo 3. Isso no capítulo 4, por conta da cura desse coxo, eles são levados ao Sinédrio. Eles são apresentados diante do Sinédrio, mas por conta do milagre que era notório, visto, e pela defesa que eles também fizeram, e a oração que a gente ressaltou aqui na semana passada, você pode acompanhar o vídeo anterior aí do estudo da palavra, eles nada tinham a dizer ao contrário, então liberaram ele, pediram para que eles não pregassem mais a palavra de Deus, mas eles não obedeceram, eles continuaram a anunciar a palavra de Deus. No capítulo 5 nós iniciamos, conta a história no início do verso 1 ao 16, de Ananias e Safira, que intentaram no seu coração fazer algo que não agradava a Deus. O texto diz que Satanás subiu ao seu coração e eles ali venderam uma propriedade por um X e entregaram outro X e eles morreram no tempo da graça. E nós aqui encerramos no verso 16. Vamos ler do 17 em diante para a gente aprender e extrair algumas coisas. Vamos tentar aqui ler todo o capítulo de forma bem didática para você. Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor subiu às portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo de todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote com eles convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, tendo voltado, relataram, dizendo: olha, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que eles viam a ser isso. Perguntaram entre eles o que viam ser isso. Nesse interim, alguém chamou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando ao sinédrio e ao sumo sacerdote, e eles os interrogaram, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Somente até aqui. Daqui a pouco a gente lê o parecer aqui do Gamaliel, né? um dos homens importantes aqui também do Sinédrio. Mas aqui eu vou começar aqui com uma colocação muito interessante, eu passo já para o pastor Zé Newton.
que aqui a gente vê que uma das ênfases que me chama mais atenção é que a pregação não mudou. Eu sempre estou falando isso aqui toda semana, de que a pregação dos apóstolos não mudou. O princípio de vida dos apóstolos não mudou. Que a pregação deles era Cristo crucificado e eles anunciando que eram testemunhas daquilo que Cristo havia feito. E eu acho isso, pastor Zé Nilton, fascinante. Eu acho isso maravilhoso e me chama bastante atenção também aqui um livramento que Deus deu para eles na prisão, né? A gente leu a história, esses homens foram até lá e eles falaram, olha, a gente viu lá que as portas estavam trancadas, o cárcere estava trancado com toda a segurança, mas eles foram livres, eles não estavam lá, a gente deixou eles lá, mas eles foram lá buscar eles onde eles estavam e eles foram para o templo. A orientação de Deus foi essa: vai para o templo e continua a ensinar, continua a anunciar o evangelho, continua a pregar. Então, em dias de adversidade, irmãos, em dia de prisão, em dias de confusão, como o mundo está vivendo uma grande confusão por causa dessa situação, remédio para você: anuncie o evangelho de Jesus, anuncie as boas novas. E nós estamos aqui nessa transmissão para falar das boas novas de Jesus e para ressaltar que ele vive e reina para todo sempre. E o momento é propício, né? Tempo de Páscoa aí, né? Como as pessoas dizem, né? Que Páscoa, as pessoas querem comparar a ovos e a coelho, que não tem nada a ver com isso, mas a Páscoa é Cristo ressurreto para as nossas vidas. Pastor Zé Nilton, pode acrescentar alguma coisa em nome de Jesus? Fica à vontade. Uma coisa interessante que tem o pastor Batista, ainda vive, pregador do evangelho nos dias de hoje, pastor Paul Washer. Ele recebeu várias críticas porque ele é muito convidado para pregar em outros países, em outras igrejas, em convenções e etc., dentro dos Estados Unidos e fora também. E ele recebeu uma crítica falando que a mensagem dele é sempre a mesma. E ele, rebatendo as críticas, ele informou que ele não tem outra mensagem a não ser Glória Cristo crucificado, ressurreto. Glória a Deus. E que Jesus irá voltar, que a igreja vai ser arrebatada. Não tem, Glória a Deus. não tem outra mensagem, porque muitos pregadores fazem mensagens para levantar a moral da pessoa, para dar ânimo para ela. Cânticos de vitória, que você vai vencer, vencer, vencer. Meu Deus. E não fala nada do evangelho de Jesus Cristo, que todos são pecadores e precisam voltar a Jesus Cristo, arrepender Aleluia. dos seus pecados, que existe uma eternidade nos aguardando. Isso realmente é a nossa mensagem. Amém. Não foge disso, né? Não foge disso. E uma coisa interessante aqui, indo ao texto, pastor. Amém. Fica à vontade. Nós podemos ver nesse versículo 17 que o problema dos discípulos é novamente com os saduceus. Essa turma dava trabalho, né? 4, o problema foi com os saduceus novamente, lá depois da cura do coxo, e agora são novamente os saduceus, porque eles ficaram cheios de inveja. Vamos só aqui colocar rapidamente, pastor, não quero interromper o senhor, mas quem são esses camaradas, né? Os que faziam as intermediações políticas e econômicas entre Israel e o Império Romano. Esses eram os saduceus. Os políticos e os economistas da época, vamos dizer assim, não é isso? Isso. E os saduceus era da linhagem religiosa que não acreditavam na ressurreição. Olha aí. E como eles pregavam que Jesus havia ressuscitado, vivido com eles depois da ressurreição por 40 dias e depois subiu ao céu, era uma afronta para eles. Eles não aceitavam isso de forma nenhuma. Eles diziam, como isso é possível, Exatamente. Já tinha os fariseus, que eram os que acreditavam na ressurreição. E era o povo que mais estavam se convertendo e chegando a Jesus Cristo. Amém. Bênção de Deus. O pastor Zé Nilton abordou uma coisa muito interessante, né? Que a pregação é a mesma e os problemas são os mesmos, né? Hoje nós vivemos essa mesma situação, né? No capítulo 4, me chamou muita atenção os saduceus dizendo, olha, vocês podem até fazer alguma coisa, mas pede autorização pra gente antes. Vocês até podem anunciar o evangelho, mas olha, a gente precisa saber o que vocês vão fazer. E quando vocês for curar alguém, quando vocês for anunciar o evangelho e isso for trazer cura, restauração para a vida de alguém, nós precisamos estar sabendo. Não chegou nenhum protocolo, nenhuma solicitação. E, irmãos, nós estamos
vivendo esses mesmos dias, né? É muito sutil essa questão da igreja versus o governo, versus a situação. Nós não estamos pregando aqui rebelião civil, não é isso, nem nada disso, mas nós estamos dizendo que tudo que for contra a palavra de Deus, meus irmãos, aí o negócio fica complicado. E nós vemos que esses homens entenderam que a pregação deles era Cristo crucificado e esse ressurreto é a base, eu falei semana passada aqui, que é a base de qualquer teologia. Você quer saber se uma pessoa é um servo de Deus, um cristão? Pergunta para ele, você acredita na morte e na ressurreição do Senhor Jesus? Você vai ouvir dessa pessoa, sim. Se você ouvisse sim, que acredita na ressurreição corporal do Senhor Jesus, temos outras coisas para a pessoa acreditar, mas essa é uma das principais, você vai identificar aí na vida dele um cristão. Irmão Hélio, alguma coisa no capítulo 5 aí que lhe chama a atenção, que você queira compartilhar conosco? Fique à vontade em nome de Jesus. Sim, eu vou ser bem sucinto por causa do tempo, mas o que assim me chama muita atenção é a coragem desses servos de Deus. Maravilha. Porque hoje em dia nós sabemos que pessoas não precisam nem ter a dificuldade. Imagine a seguinte situação: se nós evangélicos no dia de hoje fôssemos confrontados, ou você nega Jesus ou você vai para a cova dos leões. É uma coisa complicada. E eu fico maravilhoso porque o povo de Deus, outrora, morreram muitos, né? Nero fazia tochas, eles colocavam um tipo de combustível, acho que era betume, se não me engano, e fazia os cristãos de tochas vivas para alumiar o seu... Iluminando as praças de Roma, né? Isso, e assim, o povo de Deus, ele não se acovardou. Então, nós temos que entender uma coisa: a nossa geração tem que ser uma geração mais forte. Tamanha era a perseguição, né? Sim, tamanha era a perseguição. E nós vemos hoje em dia crentes, existem pessoas que deixam de ir para a igreja simplesmente. E aqui eu não estou colocando ninguém, estou dando um exemplo do que é ser corajoso. Amém. É você enfrentar tudo, sem você ter que... não, eu não vou para a igreja porque o pastor não me deu a oportunidade. Os apóstolos aqui eram o contrário. O cara dizia, você não vai pregar. Ele ia lá e ia pregar. Amém? Amém. Para você ver, né? Essa questão da... Nós devemos, o texto mesmo fala, né? O texto mesmo aqui no final, ele falou o seguinte aqui, ó. Deixa eu procurar aqui o texto. Então Pedro, verso 29, acompanha com a gente na sua Bíblia aí. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Essa afirmação, pastor Zé Nilton e presbítero Hélio, precisa estar na nossa vida. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não estamos falando aqui de eu destratar uma autoridade, não estou falando aqui de nós desreconhecermos as autoridades constituídas, até porque a Bíblia diz que não há autoridade que não venha a ser constituída por Deus. Por Deus, é verdade. Exatamente. Então, nós oramos pelas autoridades, reconhecemos as autoridades, mas eu fico com a palavra de Pedro aqui. Eu fico que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E nós precisamos pedir ao Espírito de Deus, né, que nos dê essa ousadia, essa coragem, porque o irmão Hélio bem comentou a respeito dessa coragem, dessa ousadia, mas é algo também que não é produzido pelo homem, não é produzido pelas denominações, não é produzido pela igreja, mas é produzido pelo Espírito de Deus, pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, quando você pede a Deus essa autoridade, essa ousadia, Ele pode dar a sua vida no nome de Jesus. Pastor Zé Nilton. Voltando ao texto, né, dando prosseguimento aqui, prosseguindo, né, nós podemos ver o seguinte: no versículo de número 21, os saduceus, eles já convocam o sinédrio, que aí já são os líderes de todas as religiões judaicas. Certo. Que são aqueles que, como você comentou... Já não são só mais os implicantes Não são mais só os saduceus, aí já são os fariseus, outros. São os herodianos. Aí já mais à frente todos. Vai falar sobre os herodianos no capítulo 6, né? Exatamente. Então já juntam todos para poder fazer um julgamento. E só que acontece o seguinte, que é um milagre de Deus. Quando eles reúnem, que vão lá para poder... tirar os apóstolos lá da prisão e etc. E eles fazem tudo o que tinham que fazer. Chegam lá, os guardas estão na frente da prisão, abre a prisão, mas não tem mais ninguém dentro. Como é que faz? Como que explica isso? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, né? Meu irmão, como pode isso? Onde eles foram?
Os guardas Quem lá, tirou eles de lá? O texto diz, né? guarda, não passaram por lá. Ninguém viu eles passar. E eles já estavam no templo. Meu Porque Deus, hein? o anjo que esteve lá, conforme diz aqui a palavra de Deus, a partir do versículo de número 18, o anjo foi lá à noite, os soltou, passou pelos guardas, abriu a porta, fechou, trancou novamente, os guardas não viram nada. E o anjo deu uma ordem: voltem para o templo e continuem falando do evangelho. Olha aí, hein? Glória a Deus. Continuem. E em dias de pandemia, né, a gente não pode estar reunido no templo. Aí a gente vê as pessoas, né, assustadas e às vezes, como eu disse da outra vez aqui, eu não quero diminuir os efeitos da pandemia e nem aumentá-los. Eu quero ficar aqui no meio termo, né? Até porque a gente sabe que são mais de 300 mil mortes, mas nós queremos aqui ficar no meio, né? Você que quando a gente puder se reunir novamente, volte para o templo para a gente proclamar o evangelho, porque o texto diz que é no templo e de casa em casa. A gente já estudou Exatamente. isso, né? E a gente vai ter essa oportunidade, né, pastor? Sim. De estar logo de casa em casa. Com certeza, e não vai demorar, viu? Em nome de Não Jesus. vai demorar. Eu, só para concluir, Fica à vontade. o versículo 19 diz que o anjo foi lá de noite, abriu as portas da prisão, levou eles para fora e disse, olha o que diz o versículo 20. Ide e apresentai-vos no templo e contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Eita, o que é essa nova vida aí? Continue pregando o evangelho. Olha só, o evangelho quer dizer as boas novas. Boas Voltem notícias, lá e isso. continue pregando, porque, vamos dizer assim, os homens, as religiões querem parar vocês, mas Deus está com vocês e vocês não irão parar. Continue. Glória a Deus. Eu quero Glória a só citar aqui Fica à vontade, meu irmão. Fica à sobre vontade. a questão da desobediência, né? De hoje em dia se desobedecer. Nós vivemos num país em que a nossa Constituição, no seu artigo 5º, eles nos dá totalmente a liberdade de culto. Amém, verdade. Então, graças a Deus, que nós vivemos num país... Inclusive teve hoje uma ação da PGR, vamos entrar assim, né? Pedindo para que seja liberado novamente as igrejas como serviço essencial, né? E esse é um pedido que foi feito, mas a gente sabe como é que é a questão do governo, né? A gente vai aguardando. Pode falar, meu irmão. Não, então, é basicamente isso, né? A nossa legislação, ela nos dá a liberdade de culto. E, assim, eu vejo a questão da igreja essencial, né? Nós sabemos que não podemos, assim, de uma certa forma dizer, não, a igreja tem que ficar aberta, porque quando a gente faz isso, quando nós falamos isso, as pessoas dizem assim, então se a igreja pode ficar aberta, o bar pode ficar aberto. Comparar a igreja Meu com Deus. um bar. Né? É complicado, né? E é complicado. Então, assim, mas voltando para que isso não tome um caminho deturpado, a minha opinião aqui é para que nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Amém. Eu fico feliz porque o nosso país dá liberdade de culto. Glória a Deus. Amém? Na verdade, a gente tá agora passando por um processo de privação, mas a gente não sabe de fato o que é uma perseguição aberta, né? A gente tem uma perseguição velada, ela ainda é velada hoje, né? Hoje a gente ainda sabe que acontece leis, miúdos que são ali trabalhados para que as coisas, para que o evangelho não seja proclamado, mas como a gente está lendo o texto aqui, a gente vai ler agora o relato desse Gamaliel aqui, o parecer de Gamaliel, a partir do verso 33, para a gente ver aqui o que um desses homens que era do Sinédrio falou a respeito desses homens e os apóstolos. Vamos acompanhar, irmãos? Do 33 ao 42, são 9, 10 versículos para a gente meditar aqui rapidamente. Diz assim o 33, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, né? Ali o povo, né? Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual agregaram-se cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada.
Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Porém, este percebeu que todos os quantos lhes obedeciam foram dispersos. Ou seja, apareceu mais gente querendo juntar povo ali e não conseguiu. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, olha que coisa maravilhosa, esse Gamaliel é top, ela perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventuras, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Todo mundo ali concordou com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, ou seja, ainda bateram neles, e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles, se retirando do sinédrio, regozijaram-se. Rapaz, apanharam, pastor, foram açoitados. Sim. E saíram como? Feliz. Com alegria. Só o Espírito de Deus para fazer a gente entender esse negócio aqui. Por terem sido considerados dignos, olha só. Qual é a nossa maior dignidade? É sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Aleluia. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, é uma leitura rica. Se você tiver a oportunidade, depois, irmãos, de ler. Eu estou aqui trabalhando num projeto aqui com o pastor Adilson, aqui no estúdio, que eu já quero mandar um abraço, né? Ele nos cedeu o espaço aqui para a gente poder fazer a nossa live, né? Um estúdio muito aconchegante aqui em Carapicuíba, na Avenida Comendador Dante Carraro, né, número 906. Se você aí que está acompanhando é pastor, quer fazer o seu conteúdo, você tem seu canal no YouTube, eu vou aproveitar aqui para fazer um merchan rapidamente. Vem aqui para Trilho Space, que nós temos aí com certeza a qualidade de áudio e vídeo para fazer o seu conteúdo. Então eu quero agradecer aqui, registrar e agradecer ao pastor Adilson Ramalho por nos ceder o espaço para a gente poder gravar aqui a live e fazer a live do nosso culto. Mas só para a gente colocar aqui que esses homens, irmãos, e eu estava falando aqui da transmissão, esses homens, irmãos, eles se consideraram dignos por pregar o Evangelho de Jesus. Então, se você tiver a oportunidade, nós estamos trabalhando num projeto, como eu dizia, o pastor está narrando a Bíblia, e eu gostei dessa ideia, né? Eu vou tentar ver se eu consigo gravar também esses capítulos de Atos dos Apóstolos, só o áudio, né? E encaminhar, né? Já mando no grupo da igreja, às vezes quando a gente lembra alguma coisa, manda o texto, manda o áudio. Mas é interessante a gente ter esse registro, porque, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 5 aqui, o pastor Zenilton pode testemunhar isso, nós só temos visto coisa boa, né, pastor Zenilton? Excelente. Só coisa maravilhosa. O irmão Hélio participou conosco também, sim, de alguns momentos na igreja, sim, local lá. Hoje eu tô de férias, então eu posso participar mais. O irmão Hélio tá de férias agora. Benção, hein? Ele disse que vai participar mais, isso é muito bom. Então, leia, irmãos, leia. Olha, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, nós estamos tirando lições preciosíssimas. E aqui eu queria comentar, antes de passar para os irmãos, que esses homens aqui, esse Gamaliel falou algo interessante. Ele falou algo maravilhoso e disse para eles, olha, não faz nada com esses camaradas não, porque se essa obra, esse anúncio, e aí eu queria frisar isso aqui, se tudo que eles estão falando aí foi coisa de homens, vai acabar logo logo. Só que o engraçado é que não era coisa de homens, né, pastor? Porque já faz quantos anos que isso aconteceu? Mais de 2000. E nós estamos aqui pregando Jesus Cristo, aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está assentado à direita de Deus Pai. Então, essa obra não é de homens, não é minha, não é do pastor Zé Newton, não é do presbítero Hélio, não é do pastor Davi, que pode estar nos acompanhando, não é de ninguém, essa obra é de Jesus, essa obra é do Senhor e nós louvamos a Deus por isso. Pastor Zé Newton, pode comentar. Os apóstolos ficaram felizes de receberem os açoites por estarem pregando a palavra de Deus. Enquanto algumas pessoas, quando vai falar do evangelho ou convidar alguém para ir para a igreja, que ela recebe um não ou recebe algumas ofensas, ela fica triste, fica desanimada, chora, né, pastor? Chora. Irmãos, tem que ficar feliz com isso, é bênção. E eles ficaram felizes porque olha o ensinamento que Jesus deu para eles. Em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meu Deus, então quer dizer que quando eles falam mal, mas mentindo, né, dizem todo mal contra nós, a gente deve ficar feliz, que é maior o nosso prêmio, nosso galardão é maior. A Deus. Isso faz parte do Sermão do Monte, né, Jesus? Exatamente. Quando prega o evangelho, presbítero, a gente prega o evangelho, a pessoa aceita, tem uma festa no céu. Glória a Deus. A Bíblia diz isso. Sim. Mas se a pessoa, até ela aceitar, nos ofende, fala mal, xinga, glória a Deus, está aumentando o meu galardão no céu, aleluia. Louvado seja Deus. Olha, nós, antes, eu vou passar para o irmão Hélio aqui para ele fazer algum comentário aí referente ao capítulo 5, finalzinho aí, desse discurso de Gamaliel. Se ele quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, meu irmão, em nome de Jesus. Não, eu só quero deixar aqui que hoje... E aqui, irmãos, eu não estou aqui, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, e eu não estou aqui para colocar ideologia, mas nós é sabido de todos que existe aí uma corrente aí teológica que se você está sofrendo, você não pode sofrer, você não pode ficar doente, e o evangelho de aí é da prosperidade. E quando eu pego esse texto aqui, que os apóstolos levaram 39 chibatadas, porque é uma quarentena menos um, foram 39 chibatadas. E aí eu me pergunto, que evangelho é esse que é pregado? E muitos de nós, quando digo muitos de nós, é porque eu não quero generalizar. Então tem muita gente que não quer sofrer pela causa do evangelho. Não quer passar as agrulhas que o evangelho traz, né? O evangelho é para ficar rico, diz ele. Sim, meu Deus. A corrente. E nós sabemos disso, e nós vemos isso, é só você ligar a televisão, e você vê isso aí. E quando eu olho esse texto aqui, né? E até mesmo o Gamaliel, um homem que foi professor de Paulo. Sim. Olha aí. Professor de Paulo. A gente vai ver daqui a pouco, lá na frente, então, lá no 7, a gente vai... Era filho de Eliel, o Gamaliel era neto de Eliel, ele era um dos que comandava uma das maiores escolas judaicas da época. Então, Moelle também é cultura, hein? Olha aí. Solta pra nós aí, irmão. Deus é misericordioso. Solta pra nós aí, Moelle. Então, e aí eu fico vendo, existe um contraste muito grande. Porque hoje em dia, por exemplo, se eu for para uma igreja e se eu não tiver um salário, aí não dá. Então, eu tenho que prosperar. Hoje em dia, se vê muito pouco se falando da salvação, do retorno de Jesus. E ninguém quer sofrer. É isso aí. É lamentável essa situação. Vamos aqui, irmãos, a gente já vai entrar no capítulo 6, pastor Zé Nilton. Segura aí pro senhor, a gente já vai começar a comentar o capítulo 6, mas antes eu queria mandar aqui um alô especial aos irmãos que estão acompanhando aqui a nossa live, através do Facebook, através do YouTube. Deus abençoe. Nós vamos aí mandar um abração e a paz do Senhor a todos, e vamos também cumprimentar esses irmãos no nome de Jesus. Olha só, deixa eu abrir aqui o meu Facebook primeiramente. Não, vou abrir o YouTube aqui. Primeiro que o YouTube já está aberto. Quem está participando aqui, o nosso irmão o presbítero Zé Ayrton, está dizendo aqui, glória, louvado seja Deus. A nossa irmã Flaviana Fernandes também participando. Elizabeth Almeida. Quem é essa Elizabeth Almeida? Minha linda esposa. Manda um abraço para ela aí, pastor Zé. Um abraço e um beijo, linda. Que maravilha. Ela está dizendo aqui, boa noite, paz seja com todos. Paz, minha irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por acompanhar. O presbítero Zé Ayrton diz amém, graça e paz a todos. O irmão José Francisco, nosso amigo, músico, também aí acompanhando a nossa programação, nosso culto online, e nós agradecemos a Deus. Ele diz assim, boa noite, paz, pastores, que Deus encha vocês de sabedoria para transmitir para todos os telespectadores e ouvintes presentes. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. É interessante essa questão de o Senhor abençoar, né? Porque quem toca nas pessoas, a gente estava comentando isso aqui antes de a gente iniciar, é o Espírito de Deus. A nossa função é só transmitir mesmo. E aí o Espírito de Deus vai aí na sua casa, vai aí no seu trabalho, vai onde você estiver. Tem gente acompanhando do trabalho aqui, que é o caso do Jazenias, e nós louvamos a Deus por tudo isso. Tem mais pessoas aqui
acompanhando conosco o caso do nosso irmão Johnny, ele está dizendo aqui graça e paz amados. O José Francisco está dizendo aqui que essa live possa alcançar muitas almas. A nossa irmã Maria Aparecida diz amém, né? E está falando aqui Deus abençoe pela palavra. O Johnny está falando aqui, nossa, muito interessante esse estudo bem contemporâneo, Deus abençoe. O Gilmar Oliveira, o bispo Gilmar Oliveira, meu amigo, está mandando aqui a paz do Senhor. Glória O evangelista João Bosco de Lima acompanhando nossa programação, mandando a paz. Aqui um rapaz chamado nosso irmão Johnny também está comentando aqui que o regime de Evo Morales criminaliza a evangelização na Bolívia. É lamentável, mas isso é uma verdade. Ele também, aqui tem outra pessoa dizendo aqui que já é crime na Bolívia, o evangelismo cristão foi aprovado essa semana. Meu Deus do céu, essa é uma perseguição que os nossos irmãos bolivianos vão ter que enfrentar e vão ter que enfrentar para anunciar o evangelho. É assim, infelizmente não é a nossa vontade, mas infelizmente os países socialistas e comunistas e muitos países também, até capitalistas também fazem perseguição ao evangelho de Jesus. Não defendendo o Evo Morales, mas ele não é o presidente da Bolívia não, né? Ah, não é não? Não. Assim, é porque ele tá por trás, né? É uma pergunta. Eu nem tô sabendo. Vamos pra frente. Esse aqui não é o foco do nosso estudo. Vamos pra frente. Aí aqui a Marli Rossato tá dizendo boa noite, Pai seja convosco. Amiga nossa. Que bênção, que bênção. Um abração pra Marli aí. Marli. O Zé Ayrton tá dizendo aleluia. O Jazenias, amém, glória a Deus. Vamos crescendo na graça e no conhecimento. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o Facebook pra gente ver aqui quem são as pessoas que estão participando pelo Facebook, né, que estão ao vivo conosco, né? Será que esse Facebook não entrou de novo? Por isso que eu sou contra algumas pessoas que pregam contra o Facebook e o WhatsApp. Ah, é? Porque tem gente que diz que o Facebook toma o tempo. Ele não toma o tempo. Se você não mexer com ele, eu vou pedir perdão aos irmãos, porque já é a segunda vez que eu tento fazer a transmissão pelo Facebook e ela tá com algum probleminha, né? E a gente não conseguiu aí entrar, pelo que eu vi aqui no Facebook, tá, irmãos? Eu já imagino o que tem acontecido, mas a gente vai solucionar na próxima para os irmãos acompanharem no Facebook, tá bom? Vamos dando sequência aqui, capítulo 6. Eu vou abrir aqui pra gente ler, no nome de Jesus. Pastor Zé Nilton, tá afiado aí? Tá fácil aí? Tá fácil. Pode ler, pastor Zé Nilton, por favor, em nome de Jesus. Naqueles dias, acrescentando o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Continuando? Ora, Estevão, cheio de fé e do poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiram com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos,
e os mestres da lei, e, investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Glória a Deus. Somente até aqui, né? A gente vai ler todo o capítulo 6, aí o pastor Zé Nilton, agradecer a ele por essa leitura maravilhosa. E a gente vê aqui no início do capítulo 6, daqui a pouco a gente vai falar sobre a vida de Estevão, que é uma das chaves principais, mas aqui mostra que em meio à multiplicação dos discípulos, né? A dificuldade aqui por um questionamento dos helenistas, né? Diz aqui algumas traduções, né? Que eles estavam questionando o fato das viúvas, né, e das pessoas que tinham necessidades estar sendo esquecidas ou sendo colocadas para trás. E os apóstolos falaram o seguinte: olha, ok, essa denúncia, vamos dizer assim, essa denúncia, essa reclamação está vindo até nós, mas nós não podemos parar de anunciar a palavra para ir servir a mesa das pessoas, para ir fazer assistência social. O que me chamou a atenção aqui é que nós temos, às vezes, irmãos, e eu não quero aqui colocar como errados ou certos, que são muito voltados à ação social, né? E isso é bom, isso é maravilhoso, né? Mas a gente precisa também dividir aqui um pouco isso, fazer um contrapeso, né? Como os apóstolos falam, né? Nós, na semana passada, no dia do ensino, tínhamos ido atender uma família que precisava e está precisando até hoje, né, de alimentos, de questão alimentícia. Por isso, até mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre as ofertas e sobre a contribuição. Mas é interessante falar que nós precisamos dosar isso, né? E para isso, né, existem pessoas específicas para fazer isso. No caso aqui, foi aí a instituição dos diáconos, né? Um dia, se alguém perguntar para você, existe diácono mesmo? Você vai falar, Atos capítulo de número 6. Está registrado lá para quê? Que eles foram aí no início levantados para atender uma necessidade. Então, o texto fala que eles deveriam ser escolhidos, né? 7 homens de boa reputação, olha só, cheios do Espírito e de sabedoria, né? Então, mais à frente a gente vai ver que chamou a atenção daqueles homens, o Estevão chamou a atenção a sabedoria e o espírito que ele carregava. E quando nós nos congregamos à oração e ao ministério da palavra, ou seja, que eles cuidem desse serviço, né, de distribuição de alimentos. Vamos usar aqui o nosso termo para os dias de hoje, da assistência social da igreja da época, e nós vamos continuar a pregar a palavra. E o texto diz no verso 5, onde eu vou parar aqui e vou passar para os irmãos comentarem, que isso agradou, o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram a Estevão, que era um homem cheio de fé, e do Espírito Santo, e alguns outros aqui que a gente viu mais à frente. Vou passar aqui primeiramente para o presbítero Hélio Teixeira. Se ele quiser comentar alguma coisa a esse assunto, fique à vontade. Sim, quando foi lido a questão que Gamaliel falou, se isso for de Deus, né, vocês vão estar lutando contra Deus. Jesus começou a fazer a obra dele em Nazaré. Segundo os historiadores, era uma cidade bem pobre. E o que chama a atenção é que Jesus não começou pela parte da Galiléia, da Judéia, que era mais a parte mais que concentrava uma renda melhor. E é incrível, porque Jesus começou num lugar onde só tinham pessoas paupérrimas, e daquela época para cá já são mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. Né? O último censo dá 2 bilhões de pessoas cristãs. Então, assim, Jesus não começou, ele é o maior psicólogo que já existiu. Então ele foi lá na parte mais pobre, onde as pessoas precisavam, tanto dele quanto também da situação alimentícia. Que bem. Isso. E na questão aí das viúvas, é porque existia naquela época, pastor, viúvas judias gregas, ou seja, pessoas que eram gregas e que tinham se convertido ao evangelho. Então essas viúvas gregas,
como no tempo de hoje, não deve existir isso, que é a questão da discriminação. Então, as viúvas em si, que o texto diz, eram aquelas viúvas judeus gregas. É que foram os helênicos que reclamavam, né? Isso mesmo. Então, e essas viúvas estavam ficando para trás na distribuição. Porque isso é uma coisa que não pode haver dentro da igreja. É discriminação. Amém. Jesus, se você pegar a Bíblia, eu digo com certeza, de Gênesis a Apocalipse, não tem jamais Jesus nunca fez acepção de pessoas. Então a Bíblia ela é pautada, não se fazer acepção de pessoas. Certo. E hoje em dia se fazem pessoas, aqui eu não quero trazer ideologia nem nada, mas hoje em dia se faz a cor da pele da pessoa, se a pessoa é barrigudo, né? Se é carequinha. Isso é coisa dos homens, né? Isso é coisa dos homens, então, né? mas é coisa dos homens, pastor, mas a Bíblia, ela é o nosso manual, manual de fé. O que eu tô dizendo, quem pratica isso é obra dos homens. Sim. Isso é obra da carne. Isso aí não é coisa do espírito. Mas irmão, tá certo. Eu não tô levantando nenhuma polêmica aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Que aquelas viúvas eram judias gregas. Então elas estavam ficando de fora por essa questão. Mas isso é uma coisa que não se deve jamais haver dentro da igreja. De forma alguma. Nós temos que ter isso em mente e seguir a Cristo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas, porque Ele criou. Verdade. Então, é isso. Amém. Obrigado. Deus abençoe, presbítero Hélio Teixeira. Vou passar aqui para o nosso amigo pastor José Newton. Fica à vontade, pastor. Então, que é realmente interessante, porque os helenitas ou os gregos, eles reclamaram que as viúvas deles ficavam para trás, ou seja, como o presbítero já mencionou, que viúvas de famílias judias mais gregas. E com a pregação do evangelho pelos apóstolos, pessoas de muitas localidades foram para Jerusalém, que nós pulamos essa parte aqui, né? Foi muitas pessoas para Jerusalém. Certo. Pessoas de vários locais foram tudo para Jerusalém, porque os sinais eram feitos, pessoas até ficavam na sombra de Pedro para ser curado, eram milagres acontecendo, e foram pessoas de todos os locais. Aí eles começaram realmente a reclamar. Agora, se é verdade ou não, uma coisa que eu achei interessante, irmãos, os discípulos não fizeram uma sindicância. Eles não fizeram um levantamento. Vamos levantar, vamos pegar 12 dos helenitas, 12 dos judeus, vamos levantar a situação para ver se é verdade. Não. Eles não ficaram levantando a poeira. Exatamente. Eles já vieram diretamente com uma solução. Vamos resolver o problema, né? Exatamente. Então, quando surge um problema, não adianta você aumentar o problema para tapar o sol com a peneira e não ter solução. Já venha com a solução. De imediato, eles vieram com a solução. Sim. Já vieram com a solução. Instituir um grupo de pessoas para cuidar disso, para que essas coisas não acontecessem. Então, eles vieram e trouxeram a solução, que foi a instituição dos diáconos. E um desses diáconos, eles se destacaram, a Bíblia fala mais sobre Estevão, e acredito que sobre Filipe, né? Que eles se destacaram, porque Estevão era tão cheio do Espírito Santo, que quando eles oraram e consagraram ele ao diaconato, ele não só fazia a obra da distribuição, certo, mas ele pregava e com poder. E milagres acontecendo. Mais à frente vai falar, né? Esses feitos feitos pelas mãos de Estevão, né? Através do Espírito de Deus, né? Deixa eu só... Fica à vontade. Não sei se o pastor terminou. Não, pode prosseguir. Então, mas assim... Aqui é bate-papo, irmão. Aqui nós estamos à vontade para compartilhar. Olha, antes de eu falar, eu estou muito feliz de estar aqui. É a minha primeira experiência assim, na Rádio Web. Então assim, mas o que eu quero falar, que eu vou falar é o seguinte, hoje nós vemos homens, se escolhe pastores, hoje em dia, e eu não, irmãos, aqui eu não quero trazer polêmica, fica tranquilo, mas assim, eu tenho que ter cuidado para não dizer, o irmão tá, né? Não é isso, não é isso. Mas você viu aqui, alguém pode ler qual eram os requisitos
Eu leio para você. Vou dos ler que aqui, foram escolhidos. Não era o que dava mais oferta. Não era nada disso, né? Vamos ler aqui. Pelo Vamos ler aqui, contrário. Verso 3 do capítulo 6. Acompanha com a gente aí, você que está em casa aí, acompanhando. Nós já vamos fazer menção, alguns irmãos nos acionando aqui. Tem gente do Ceará acompanhando nossa programação aqui. A gente louva a Deus. Glória Mas vamos a Deus. ler aqui o texto rapidamente. Diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ó, reputação, Isso. Espírito Santo Espírito Santo e sabedoria. Então, assim, ou seja, não era nenhum picareta. Eles Não. conheciam. Eles conheciam. Então, assim, hoje em dia, se o camarada chega na igreja hoje e você nem sabe qual que é o procedimento dele, o cara já, porque ele tem uma oferta boa, pastor. Meu Deus, hein? Então, assim, olha qual que era o requisito. E hoje em dia, se nós não tivermos cuidado, até eu tenho, assim, rapidamente, eu teve um pastor que falando sobre isso aí, ele disse que uma pessoa espírita, né, chegou na igreja, muito bem vestido e tal, e eles conhecem a Bíblia, eles fazem teologia também, sabia disso? Sim. E sim, aí claro. disse que ele subiu lá no púlpito e começou a pregar, e o povo dando glória a Deus. Quando terminou, ele falou assim, ó, vocês aqui, ó, dando glória a Deus, e eu sou espírita. Ou seja, tem que haver no pastor da igreja ou nos irmãos essa questão de você ver como é que é a vida da pessoa. Não é você já... uma vez apareceu um camarada lá no Rio Grande do Norte, em Angicos, e ele chegou na igreja se passando por missionário. A minha avó, a saudosa Isabel, falou assim, toma cuidado, falou pro pastor lá, toma cuidado com esse camarada aí, que eu não sei não, hein? O cara dizendo que tinha tomado não sei quantos tiros no Rio de Janeiro e que Deus tinha livrado ele. Resumo da ópera, o cara ficou na igreja, passou o dinheiro nas ofertas, ó. Meu Deus, é complicado. Realmente são situações que acontecem. Então, Agora nós, como servos de Deus, precisamos ter aqui, né? Tem que estar no nosso raio de conhecimento, né? isso, temos que- A gente conhecer as pessoas, mas saber que a glorificação daquele irmão que pregou, obviamente que eu não estou defendendo o fato dele Claro que pregar, não. mas era da palavra, né? A Sim. palavra que ele trazia, ela pode produzir a vida, mas isso aí a gente não vai colocar qualquer pessoa Claro também que não. para ministrar É apenas, nos nossos cultos. é apenas uma ideia. só Exatamente. Uma ideia de como que existia requisito. E hoje em dia nós sabemos que praticamente não existe requisito. O cara, Jesus disse assim, ó, vinde como está, mas não ficar como está. E hoje em dia as pessoas confundem essa parte aí. É verdade. Pode concluir, Obrigado. pastor. Então aqui nós podemos ver que os apóstolos colocaram a mão sobre eles, impuseram as mãos, orando, os consagraram ao ministério. E o que aconteceu com isso? Diz o versículo 7, de modo que se espalhava a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava Glória rapidamente a Deus. o número dos discípulos, ou seja, dos convertidos. Glória a Deus. E grande parte dos sacerdotes também se convertiam. Que maravilha, hein? Os sacerdotes foram também se convertendo, Alcançados. obedecendo à fé em Cristo Jesus. Que coisa Eu maravilhosa. só queria, pastor Zenilton, eu sei que o senhor já tá lá mais à frente, mas eu queria voltar aqui numa coisa Com que certeza. é muito interessante, que o texto no verso 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Eles se admiravam com o conhecimento na vida de Estevão, mas o texto fez que o Lucas ele foi muito detalhado ao dizer assim, olha, eles não podiam resistir, ou não podiam falar nada em contrário, é o que está querendo dizer aqui, porque a gente vai ver o que acontece no verso 11, a sabedoria de Pedro, e aí eu quero frisar aqui que não basta ter sabedoria. Sabedoria, quando eu digo, eu estou usando aqui o termo sabedoria, mas eu quero dizer conhecimento de um curso teológico que você pode fazer, você pode buscar, você pode se profissionalizar. E que não é errado, viu? Não é errado. Eu tenho formação administrativa, formação pós-graduação, mas isso, irmãos, por si só não resolve o problema, né? À medida que a gente tem um encontro com o Espírito de Deus, a sabedoria de Deus vem sobre nós e o Espírito Santo nos ensina e fala pra gente o seguinte, agora anuncia essas verdades. Como não tinham nada o que dizer contra ele, eu já vou passar de novo pro pastor Zé Nilton, diz assim o verso 11, então, subornaram homens que dissessem o seguinte, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, um suborno.
É assim, compraram ele para ele falar isso, que não era uma verdade. E diz aqui o texto: sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram do sinédrio. Diz aqui no verso 13: apresentaram testemunhas falsas e depuseram, dizendo: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, eles fizeram o que o Senhor tinha comentado no Sermão do Monte. Exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. São palavras de Jesus. E aí eu queria que o senhor também comentasse um pouco sobre isso aí, para a gente poder ir para frente. Com certeza. O que acontece foi algo realmente impressionante, porque as testemunhas foram compradas, falsas, e eles vieram com base na lei, dizendo que Jesus haveria de destruir o templo e mudar as leis de Moisés, os costumes que Moisés havia colocado. Mas o que acontece é o seguinte, que Moisés, ele havia colocado as leis, e Jesus Cristo... Uma meia-verdade aí, né? Uma meia-verdade. Jesus Cristo veio com a graça, porque a palavra de Deus diz que tem a lei. Se você erra em um ponto da lei, você é culpado de todos. E a lei, ela não existe para salvar, mas ela existe para julgar, para corrigir. Para revelar, né? Para revelar o erro. Mas a graça veio para salvar. Por Glória isso que eles não resistiam ao espírito de Estevão e a sabedoria que tinha. Glória a Deus. Não tinha como, porque Estevão, na verdade, não estava indo contra a lei de Moisés, mas estava falando de algo maior. Algo superior à lei de Moisés, e nem falando que Jesus Cristo iria destruir o templo, mas falando do templo velho homem, o corpo, que daria um novo templo, ou seja, nós temos... A igreja, o corpo de Cristo. Exatamente, outra bem diferente, mas eles usaram essas palavras como, vamos dizer, como bons advogados, nada contra advogado, pessoal, não. Amamos vocês, Amém. Nada disso, gosto muito das leis, mas como bons advogados, pegaram isso para poder usar contra eles. Verdade, né? Quiseram usar contra, e digo mais, pastor Zé Nilton, ainda subornando, comprando pessoas para dizer mentiras, né? Exato. Porque o texto fica muito claro ali. Lucas, ele acompanhava isso e disse: olha, vocês vão dizer isso, isso e isso. Ele não falou isso, mas vocês vão dizer que ele disse isso só pra gente poder. Irmãos, tá muito bom aqui o nosso estudo, tá uma maravilha. Eu queria fazer um pedido para você, vou até aproximar aqui essa câmera para eu falar diretamente aqui para você, né? Para você que tá nos acompanhando. Se você puder, por favor, compartilhe com mais pessoas esse link que chegou para você aí. Nos ajude a alcançar muitas e muitas pessoas. Outra coisa, tem um sinal assim, ó, de joinha. Clica nesse sinal de joinha e dá um joinha se você tá gostando. E se você também não tá gostando, que eu acredito que você vai gostar, pode também clicar no dislike lá. Não tem problema não tem problema. O importante é você interagir conosco, você participar conosco. Você tá junto aí, se você curtiu esse vídeo, porque se você curte ou não curte, o YouTube ele recomenda, porque ele entende que é um conteúdo relevante. E nós estamos aí nos habituando, né, irmão Hélio? Irmão Hélio aqui é a primeira experiência. Nossa, tô gostando, viu? Estamos aí aprendendo a usar esses meios para a gente poder anunciar a palavra de Deus. Eu não sei se a gente vai entrar no capítulo 7 hoje, porque eu quero deixar um gostinho de quero mais, que a gente vai destrinchar aí a pregação de Estevão, né? Sim. Estevão, ele trouxe ali uma mensagem muito rica e muito forte, irmãos. E eu queria que na semana que vem a gente abordasse esse capítulo 7 no nome de Jesus. E eu quero convidar você a conosco curtir aí o canal da nossa igreja, se inscrever. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Como eu disse, hoje nós tivemos uma pequena falha aí no Facebook, mas entramos ao vivo aí no YouTube, né? E estamos ao vivo. Depois nós vamos subir o vídeo pro Facebook. Deixa eu só mandar um alô aqui, irmão Hélio, para o pessoal que tá nos quero só depois acionando. Rapidinho, tá? Fica à vontade. Depois
Vamos aqui. A nossa irmã Inácia Rufino. O pastor Zé Nilton conhece essa moça aqui? É linda. Maravilhosa, né? Duas Nossa vezes. Irmã em Cristo e irmã de sangue, né? É a nossa irmã Inácia e o pastor Valdomiro estão acompanhando conosco lá da sua casa. Deus abençoe. O pastor Valdomiro já foi convidado para estar aqui com a gente também, explanando a palavra. E no momento oportuno ele vai estar conosco aqui no nome de Jesus. Quem está também acompanhando, minha amiga Graça Amorim, está dizendo aqui graça e paz aos irmãos. Meu amado irmão Flaviano, da Igreja de Cristo na Maraponga, Fortaleza, no Ceará, está acompanhando aqui. Saúde a todos. Minha amiga, a irmã Gracinha, a esposa do pastor Herbert Amorim, meu amigo, meu irmão, meu querido, né? Esse camarada aqui que me apresentou o Nordeste. Eu conheci o Nordeste através da vida dele. Em 2014, nós fomos juntos ao Nordeste, ao Ceará. Conheci o Ceará, conheci o Rio Grande do Norte, conheci a Paraíba. Eita, e assim, boa, Rio Grande do Norte. E assim eu conheci lugares maravilhosos que eu pude participar. E aí o Zé Ayrton também está dizendo aqui, louvado seja Deus. A irmã Marli Rossato está dizendo, Deus abençoe a todos vocês. Então eu peço para você, mais uma vez, compartilha, nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas para a glória de Deus. Vamos partindo para as considerações finais. Já 1h20 de live, 1h10 de live. Já, pastor Zé Nilton. Quando tá bom, passa rápido, né? Parece, eu tenho um estudo que a gente precisa fazer, porque eu acho que essa hora ela é menor. Porque né, a gente começa a falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, e a gente acaba aí com certeza o tempo passando. Mas eu quero ler aqui um texto aqui no verso 14, o pastor... Esse que eu preciso que você leia mesmo. O 15, o 14 e o 15, né? Vamos ler aqui pra gente encerrar, o pastor Zé Nilton já comentou sobre ele. Eu vou só falar algo rapidinho, tá? É desse texto? Do 14. Eu vou ler o texto assim, ó. Apresentaram testemunhas falsas e depuseram. Este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei, porque temos ouvido dizer que Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O 15 diz, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram que o seu rosto fosse como de um anjo. Irmão Hélio, fica à vontade. Rapidinho. Você vê, os judeus, eles sabiam do Jesus. Porque olha o que Moisés diz aqui, ó. Deuteronômio capítulo 18, e o versículo 15 diz assim, ó. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, e os teus irmãos semelhante a mim, e a ele ouvirás. Ele está falando de Jesus. Amém. Moisés falou que ia surgir um profeta. Amém. Maior do que ele. Né? E era Jesus, e é Jesus. E assim, os judeus, eles sabiam dessa situação. E quando ele fala de Jesus, e realmente, quando Jesus chegou, mudou a situação. Israel fazia sacrifício, hoje não se faz mais. E o templo, teve um comandante romano, né? General Tito. O General Tito, muito obrigado. No ano 70 depois de Cristo, ele destruiu o templo. Olha aí. E não se levantou mais o templo. E conforme disse Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Aconteceu o que Jesus disse. Isso, e Jesus mudou o costume, porque Jesus é o sacrifício. Então, hoje em Israel, ninguém tem mais... Tem sim as sinagogas, tudo. Tem os judeus cristãos e os não cristãos, porque tanto que o calendário judaico está em 5.000 e pouco, porque eles não consideram a volta de Jesus, porque quando Jesus veio na Terra, dali mudou, o calendário começou dali. E os não cristãos está em 5.000. Então, assim, Jesus mudou realmente, e com certeza ele muda. Né? Muda tudo para melhor. Aleluia. Eu queria aqui, a gente já vai partir para as considerações finais, mas antes de partir para as considerações finais, eu queria abordar também essa questão que o irmão Hélio falou, que os profetas antigos, né, eles apontavam para Jesus. Esses libertadores, Moisés é um dos primeiros a ser libertador aí, um dos primeiros não, vamos dizer assim, né, é um dos primeiros porque ainda não havia entrado o período de juízes, nem o período das perseguições, nem os profetas, nem os maiores, nem os menores, como são separados aí pela teologia. Praticamente, Moisés foi a fundação do Estado de Israel. Né? Olha aí que maravilha. O início de tudo, né? O início do Estado, do país, né? Certo. Israel foi em Moisés. Então a gente vê que já dizia o pregador, o príncipe dos pregadores, Batista também, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, uma vez, ele escrevendo uma carta para um discípulo seu, ele disse para esse discípulo, olha, examine as escrituras, olhe as escrituras e procure Cristo nelas.
E aí o jovem perguntou para ele, mas esse Cristo se eu não ler e não estiver falando sobre ele? Spurgeon disse para aquele homem, procure, ele está lá. Então, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, irmãos, de Gênesis, eu vou repetir, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler os 66 livros da Bíblia. Sim. Você vai ver os textos apontando para Cristo. Por isso que a pregação dos apóstolos não mudou, por isso que a nossa pregação no dia de hoje não mudou, por isso que a Igreja de Cristo no Brasil tem 88 anos de organização, esse ano faz 89 anos de organização, e nós estamos aqui pregando Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Partindo para as considerações finais, presbítero Hélio pode despedir do povo aí, agradecer pela oportunidade em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, pastor Flaviano, pastor José, não é isso? José Newton. E eu agradeço também a Deus por essa rica oportunidade que ele tem me concedido. Hoje é minha primeira vez, diz que é a primeira vez, nunca se esquece. Eu estou muito feliz por estar aqui com os irmãos e dizer, irmãos, que Jesus ele muda a vida, ele muda paradigmas e caminho, a verdade e a vida. Quando ele muda para melhor. Amém. Né? Então, assim, que Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão nos acompanhando, suas vidas, suas famílias, e fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Considerações finais, pastor José Newton, fica à vontade. Então, queridos ouvintes, eu não sei se você assistiu essa live em busca de uma palavra motivacional, né? Eu posso te dizer o seguinte, que a palavra motivacional que nós temos para você é: Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, aleluia, vai levar a igreja e voltará. Glória a Deus. Você realmente mude o seu caminho, mude a sua vida e entregue-se a Cristo. Essa é a palavra motivacional que você precisa. Não é só ficar falando de vitória, 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 mas converta-se, mude de vida e siga ao Senhor. Muito obrigado por você ficar esse tempo conosco e até a próxima, se Deus quiser. E presbítero Hélio, pastor Flaviano, é uma Amém. Satisfação muito grande, é uma honra estar com vocês aqui compartilhando da palavra do Senhor. Glória a Deus. A irmã Beth está colocando uma sugestão aqui para nós, a esposa do pastor Zé Newton. Sugestão, 2 horas de estudo. Glória a Deus. Glória, ela tá certa, o tempo passa rápido, né? Rápido. Mas nós vamos aqui deixar o gostinho de quero mais, essa é a nossa intenção, agradecer aos irmãos. Tem pedido de oração aqui no nosso link, aqui no nosso chat, aqui no YouTube. A nossa irmã Maria Aparecida, ela tá pedindo oração pela Albani, está internada com câncer. Nós vamos orar pela Albani, apresentar já, nós vamos fazer essa oração no nome de Jesus. Ela diz: palavra maravilhosa, alimento para a nossa alma, porque a carne nos alimenta o pão, mas Deus é bom que nos alimenta com a sua palavra. Olha aí que maravilha. O presbítero Zé está dizendo aqui: maravilha, eu gostei. Muito bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao final, mas nós vamos orar, vamos clamar a Deus neste momento, pedir a sua bênção, o seu favor sobre nós. Aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, curve a sua cabeça conosco e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, pela honra, Senhor, de poder anunciar a tua palavra, de sermos participantes daquilo que o Senhor preparou. Nós somos apenas, ó Deus, canais, somos apenas servos seus e queremos pedir, ó Pai, onde estiver chegando a transmissão, Pai, dessa programação, que as vidas sejam tocadas, ó Deus, pelo teu Espírito e pela tua palavra, pois ele, Pai, é quem ministra e ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos nessa hora pela senhora Albani, que está internada, ó Deus, com esse mal que assola a humanidade, Senhor, que é uma doença, Pai, que é o câncer. Ó Deus, nós oramos nessa hora, pedindo que, Pai, seja, Pai, a vida dela para a sua honra e a sua glória, e que o Senhor, Pai, a proteja, Pai, das dores, que o Senhor aguarde das dores, e se necessário for também a cure, porque, Pai, a cura está nas tuas mãos, e a tua vontade, ela é perfeita, boa e agradável, e nós estamos agora, Senhor, buscando a sua vontade. Queremos estar no centro da sua vontade, queremos, Pai, viver, Senhor, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos direciona, aquilo que nos conduz à tua vontade, e a tua vontade é a verdade, ó Deus, a tua palavra é a verdade, e nós queremos, ó Pai, a cada dia desfrutar dela. Abençoa os irmãos da nossa igreja, da nossa congregação, que estão acompanhando essa programação.
Abençoa, Senhor, os irmãos que estão, Pai, que não são da nossa congregação, mas também estão acompanhando. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um. Abençoa cada lar, abençoa cada vida, abençoa cada família aqui representada. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que nos acompanharam aqui na transmissão. Oramos, ó Deus, por todos, ó Pai, que estão na audiência e na sintonia. Nós te agradecemos, nós te celebramos, nós te exaltamos, porque o Senhor é Deus e o Senhor faz todas as coisas. Por intermédio do seu Filho Jesus, e pela ação do Teu Espírito Santo na vida de todos aqueles que precisam. Nós a Ti oramos e a Ti agradecemos o nome santo de Jesus. Amém e amém. Um recadinho rapidamente para os irmãos que fazem parte da nossa comunidade, que fazem parte da nossa congregação, para eu não me esquecer. Domingo, irmãos, nós temos um compromisso com a nossa Secretaria de Missões e seria o nosso culto de ceia e missões. Nós não vamos fazer a ceia online, como algumas pessoas fazem, nós estamos suspendendo o culto de ceia, mas vamos fazer o nosso culto de missões. Então você de hoje até domingo, e que quiser e puder, né? Porque a Bíblia diz que a pessoa contribui segundo o proposto no seu coração. Então, se você propôs no seu coração nos ajudar com a nossa Secretaria de Missões, nós temos aí 30 trabalhos, 30 congregações que são mantidas e sustentadas por essa secretaria. Se você puder destinar uma oferta que vem ao seu coração, não colocamos aqui valores e não vamos insistir nesse assunto. Mas se você quiser, nos procure através das redes sociais, tem o nosso WhatsApp aí nos comentários desse vídeo, tá bom? E também na descrição do vídeo, procure aí algum pastor, o pastor Zé Nilton, a Minha Vida, e faça isso com alegria no nome de Jesus. Domingo, nós temos aí de quinta, hoje, né? Sexta, sábado e domingo, até segunda-feira, você pode aí fazer essa contribuição, nos procurar para nos ajudar, porque somos não pela nossa necessidade, mas porque você propôs no seu coração. Mas também somos carentes e precisamos dessa contribuição, até porque o mantimento, né, a sustentação, para a gente sustentar um trabalho com a igreja de portas fechadas, depende de mim e de você. E nós louvamos a Deus pela sua vida no nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer a minha contribuição. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus, presbítero Hélio. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que fala a respeito do Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu escudo, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação.